Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Tem que abaixar minha música. Vamos falar um pouco hoje sobre a continuação de 1 Pedro, dos versos 13 ao 16. Tem bastante coisa para falar, vou tentar ser o mais resumido possível. Na verdade, em teoria, ele iria até o verso, creio, 22, mas por causa de tempo, eu gosto de manter os vídeos curtos. Ali diz, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, e com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados dos que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esses versos são interessantes porque no meu último vídeo dos versos anteriores, eu falei a respeito do que é a vida cristã, da conduta cristã, de que nós sofremos o mal, mas nós não respondemos, porque nós procuramos a paz e nós devemos almejar a paz. E Pedro fala que apesar disso tudo, e ele começa usando um verbo muito interessante no início do verso 14, que fala sobre a possibilidade. Ele disse que caso alguém ainda vos difame, e caso alguém ainda vos persiga. Lembre-se que os três grupos que Pedro está falando é do grupo de, geralmente, das pessoas mais vulneráveis, que seriam as mulheres. Então ele trata das mulheres que podem sofrer, não digo hoje seria tolerável, mas que naquela época era comum as mulheres sofrerem debaixo da autoridade dos maridos, dos escravos e também dos cristãos que sofriam na mão de não cristãos. Então são esses três grupos de pessoas que Pedro, tá lidando aqui no começo para essa carta. Note que os princípios são universais. A carta é escrita para um grupo específico daquela época. Claro, ele não vai falar para mim hoje, no século XXI, mas ele tá usando princípios que são universais, que falam com a gente hoje. Mas esse grupo específico, que graças a Deus hoje nós não temos ou não devemos ter, escravos, pessoas, mulheres que sofrem de violência no casamento, e de cristãos que infelizmente nós temos muito cristãos que sofrem. Enfim, e ele começa falando sobre isso, né? Que se alguém for te maltratar, né? Colocando essa possibilidade de que ela pode acontecer, de que a gente precisa. Porque a pessoa tá sofrendo pelo que é bom. Lembre-se, se você ler nos capítulos anteriores, ele tá falando que tem gente que sofre porque realmente faz o mal. Mas aqui ele tá falando de gente que sofre porque tá fazendo diakusune, tá fazendo righteousness, que é justiça ou coisas certas. E ele falou: se considere macaroi. Ou maca. Na verdade, minha pronúncia tá certa. Tá errado. Macarioi. Que é se considerem abençoados. É a mesma expressão que Jesus usa nas bem-aventuranças. Considere-se abençoado quando você sofrer qualquer injúria ou qualquer perseguição por causa do nome de Cristo. E ele tá falando aqui, se vocês por acaso forem sofrer, não se atemorize. E ele usa bastante a palavra temor. A palavra temor, ela geralmente é escrita no subjuntivo, no grego, e aqui começa o phobon, e ele começa a falar de não ter medo e nem se intimidar. Mas é interessante que quando ele usa essas palavras, por mais que ele esteja no subjuntivo, geralmente no grego o subjuntivo indica uma questão de indeterminate time, que é tempo indeterminado, ou algo que você poderia falar de uma possibilidade, por mais que fosse certeiro ou não, é usado no subjuntivo. Só porque, nesse caso, pela conjugação dele, que tá no euristo, ele quer dizer, na verdade, um comando. Então ele tá comandando, por mais que ele esteja usando um modo subjuntivo, falando: não tenha medo e não se atemorize. Por quê?
Em Pedro, a palavra de medo geralmente indica um medo, um temor ou reverência a Deus e não às pessoas. E ele fala isso também nos versos anteriores, quando ele fala para as mulheres, e ele fala para os servos, e ele repete essa ideia: o medo, ou o temor, ou a reverência, ou tudo aquilo que a pessoa deve, digamos, de certo modo, temer, se refere a Deus e não a homens. Então, ele continua esse pensamento falando, mas faça o quê? Aqui no português diz, né? Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então, a ideia de que o cristão não deve ter medo do que pode acontecer com ele, mas antes ele tem que preservar em seu coração Cristo. Ele tem que buscar a Cristo. E Cristo é o que deve ocupar o centro do seu coração. É um tema recorrente na Bíblia. Seja problemas financeiros, seja problemas qualqueres, ou seja até perseguição, o temor sempre deve ser a Cristo. Jesus mesmo disse: não tema os que podem matar o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar todo o vosso corpo no inferno. Então, Jesus é bem categórico e Pedro também adota essa ideia. Reverencie a Cristo no seu coração, tema a Cristo no seu coração. Não de um medo, porque ele é um pai amoroso, mas de que você não deve tirar o foco do que é certo. Você não deve colocar no seu coração um temor errado. Ou o que a Bíblia sempre fala de a ansiosa solitude pela vida. Temer o que vai comer, temer o que vai vestir, temer o que vai beber. E nesse caso, temer quem vai te perseguir. E por mais que pareça algo impossível, pelo fato de que perseguição é algo muito real, a Bíblia é bem categórica em quem a gente deve reverenciar, colocar no centro do nosso coração. Aí ele continua, né? E ele fala: por que nós devemos fazer isso? A continuação, até o verso 16, ele não tem verbo, então ele dá uma ideia de que o reverenciar no coração vai resultar no quê? Ele vai resultar num cristão que vai estar sempre preparado, ou como diz essa palavra aqui, quer dizer, desde o começo, em todo o tempo, preparado para dar uma. Aqui diz na tradução a razão, ou a razão da fé. Aqui diz a defesa daquilo que você crê, que aqui nesse caso seria a esperança. Eu acho interessante que ele usa a palavra logon. Sinceramente, eu não sei porquê, se tem algum sentido a João 1, que no princípio era o verbo, mas ele disse: quando alguém vos perguntar o logon, perites, e daí en ruim epi, elpidos, ou seja, procurando a razão da sua fé. Ou como diria em português, na razão da sua fé, aqui seria a palavra. E eu achei isso muito interessante. O porquê eu não sei, não me pergunte, não sei de tudo. Mas a ideia é a mesma, de que pela reverência no coração e o temor ao Senhor, nós devemos estar preparados para quando alguém perguntar para nós: peraí, eu estou te maltratando, eu estou fazendo mal, por que você continua assim? E é por um coração que reverencia a Cristo, e não é por um coração que está preocupado ou está dominado pelo medo dos homens. Mesmo tema recorrente, lembre-se, em Pedro. Aí ele começa assim: mas seja conhecido a sua gentileza aos homens e o seu medo. Aqui eles usam temor, né? E ele usa a mesma palavra, mas note que temor aqui, de novo, em Pedro, temor nunca é aos homens. Esse temor aqui está se referindo a Deus. A sua boa conduta, ela não se estende apenas quando você faz o bem. Ela se estende até o ponto de que quando faz o mal, você continua temendo e reverenciando o Senhor no seu coração e a sua conduta não muda. A sua conduta continua a mesma, porque você está com Cristo no seu coração, você está honrando a Ele, você está reverenciando Ele. Então, independente do fator homem, que nem ele usa aqui, por acaso você vai sofrer por fazer bem ou não, você, nesse sentido, fazer o bem ou não, no sentido de não fazer o mal, mas de ou não estar sofrendo pelo bem, você vai estar com Cristo no seu coração, reverenciando Ele, e isso não vai mudar a sua atitude.
E eu acho isso importante porque ele fala: "A sua consciência vai ter que estar boa, vai ter que estar clara, independente daquilo que eles difamam você ou não, porque eles serão envergonhados pela sua atitude". O ultimate goal, o propósito final de Pedro é que Cristo seja conhecido e que Cristo seja reverenciado na sua vida. E aí você vai estar preparado para falar para as pessoas, independente da atitude delas, daquilo que está em você, a esperança que está em você. Muitas vezes nós queremos falar da nossa esperança, mas desconectar isso a uma atitude correta, de uma atitude em que reverencia Cristo, de uma atitude que tem no seu coração o temor ao Senhor. E isso não é correto, e isso não é respaldado pela Bíblia. É necessário que o nosso coração esteja reverenciando o Senhor primeiro. Aí a consequência natural é de que a qualquer tempo, com gente perseguindo ou não, vai poder dar a explicação, ou a palavra, ou a razão, como diz aqui, da fé que há em você, ou da esperança que há em você. No próximo, no próximo vídeo eu vou falar o porquê, aqui vai dar o exemplo de Cristo, que é o nosso exemplo. Mas, por enquanto, que fique claro de que as pessoas ficarão envergonhadas, ou talvez não, ou elas vão te perseguir, ou talvez não. Mas a sua atitude deve ser a mesma. Pedro está focando nos cristãos e na conduta cristã. O que os outros fazem ou deixam de fazer não é o nosso problema. O nosso foco deve ser em reverenciar a Cristo com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe.